Smart Digicast na área, rumo ao topo. Que lindo dia para se viver no céu de Uberlândia. Hoje a nossa convidada especial, poderosa, a investidora dessa beleza que existe aqui, que é a vossa graça, doutora Alessandra Gondim. Seja bem-vindo ao Smart Digicast. Lembrando que é bem humanizada, que vai ter tosse, risada, porque hoje o nosso Smart Digicast versão mobile é para você que deseja também fazer um podcast da sua casa. Basta você ter as técnicas da Smart, um celular com internet e um aplicativo que eu vou revelar só no final desse Smart Digicast. É com você, doutora Alessandra Gondim Alves. Qual que é o segredo dessa beleza que você tem? Que lindo dia para se viver. O segredo da beleza é o brilho do Espírito Santo, convivendo com o Senhor, tendo contato com a palavra dele, ele faz brilhar em nós a luz dele. E hoje o nosso tema é conquistando almas para Jesus. E você que está escutando, pega sua caneta, pega o papel e anota agora. Qual foi a alma que essa semana você resgatou? Não estou com caneta e papel, então pensa, qual foi a alma que você resgatou para Jesus? Professor, eu confesso que nem a minha alma ainda está, alicerçada nesse poder que existe em invocar o nome de Jesus. Então a primeira pergunta, para quem está escutando e ainda não entregou, e não publicou, e não falou, não é publicar no Instagram não, viu? Você vai descobrir no final como que é que você pode ser resgatado e ter a sua salvação. Você não precisa de virar 10 mortal e cair em pé. Você não precisa de comprar um espaço na lua. Você só precisa... Como que é para ser salvo? Conta pra gente. Na palavra do Senhor fala, em Romanos 10:13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confessar com sua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e crer com seu coração. É simples, né? Uma simples confissão de fé é capaz de colocar o seu nome ali, escrito no livro da vida, e você passa a eternidade com Cristo. Pedro, quando estava em Jerusalém, no derramamento do Espírito Santo, em Atos, ele cita Joel. Joel 2 fala que, versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O que é graça, vossa graça? A graça é um favor imerecido que o Senhor Jesus nos deu, para nós sermos salvos. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça é o favor de Deus. Então em cada momento do seu dia, tenta abrir os seus olhos para contemplar a graça de Deus sobre você. Então, quando você levanta, tem um café quente, um pão na mesa, o chuveiro que cai, a água do chuveiro que cai em você, aquela água quente, isso tudo é uma graça de Deus. A proteção do Espírito Santo sobre você é uma graça. Então, Jesus morreu, ele não tinha falha, ele não tinha pecado nenhum. Nós éramos separados da presença dele, nós éramos inimigos de Deus, mas através desse amor, através do sacrifício na cruz, ele nos resgatou do império de trevas e nos transportou para o seu reino de luz, para a gente ter uma plena comunhão, sermos amigos de Deus e sermos salvos. Então, nada no mundo vai se comparar à sua salvação. Esse é o bem mais precioso que Jesus pode te dar. Graça recebida é missão ativada. Eu tenho uma convicção que existiam duas pessoas do lado de Cristo na crucificação. A primeira era um que representava a lei, um deboche, se o Senhor realmente for Cristo, salva a ti mesmo e nós também, e rindo. Quantas pessoas riem de outras religiões? Quantas pessoas pensam que a sua própria religião é a única e a certa? E quantas pessoas pensam que é a sua religião que salva? Então cuidado porque religião significa religar, e é certo quando a gente pega a Bíblia e entende, tem um entendimento, um discernimento e sai da ignorância e começa a entender que não é a força do meu braço e nem a minha religião que me salva. Religião é extremamente importante ser da igreja, vai hoje na igreja, inclusive coloca a gente em oração aqui, a família Alves, coloca a gente em oração. Mas a religião, ela não pode estar
com uma expectativa de salvação, porque só existe uma salvação. E quando você entende o que é a salvação e começa a ensinar seus netos, seus filhos, você vai começar a viver na graça. E do outro lado tinha um outro bandido, uma outra pessoa ruim, mas ele se arrependeu. E ele me mostra a graça. Ele vira para outra pessoa e fala: nós merecemos estar aqui, mas esse homem não. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Cristo não responde àquele bandido ruim, Cristo não responde àquele bandido da lei, Cristo não responde à ironia, mas Cristo responde ao arrependimento. Cristo responde uma oração verdadeira. Ele vira para aquela pessoa e fala: eu te garanto que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, cuidado em quem você julga pensando que não vai para o céu. Cuidado em quem você julga quando chega numa igreja, seja um padre, um pastor, seja uma pessoa que está servindo. Porque esse julgamento seu pode ser um julgamento duro e um julgamento da lei. Vou te perguntar, Vossa Graça, presta atenção aqui agora. Sabemos que para ajuntar tesouros no céu, precisamos de resgatar almas para Deus. Agora, como que a gente consegue, com ousadia e coragem, resgatar aquela pessoa que a gente está abastecendo no posto de gasolina, você que tem seus pacientes lá na cadeira? Eu acredito que você tem uma oportunidade muito grande de ser dentista. Acho que Deus falou assim: eu vou colocar aquela pessoa ali como dentista, porque a outra não vai conseguir falar nada, vai ficar só com a boca aberta e o ouvido aberto, e ela falando o tempo todo. Não, porque quando eu vou lá arrumar meus dentes, esse sorriso aqui é um patrocínio da AG. E isso aqui, ó, Alessandra Gondim, ela que patrocinou meu sorriso. Mas quando eu chego lá, ela fica conversando comigo e só dá pra responder assim: dá pra responder mais nada. E ela tá com ouvidos da pessoa, e dar atenção, obediência, tem a mesma origem da palavra. Então, como que a pessoa, no seu lado profissional, pode resgatar almas para Deus? Na verdade, essa é a missão de todos nós aqui na Terra. Conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Então, esse amor que te alcançou, esse amor... Nossa, eu tô gaguejando. Esse amor que te resgatou, você é tão grato a Deus por essa graça maravilhosa que te alcançou, que você vai fazer Ele conhecido. E como você faz isso? A sua profissão, nos seus afazeres do dia a dia, isso é só uma oportunidade, é uma brecha para você conquistar almas para Jesus. Então, se você quer juntar tesouros no céu, conquista almas para Jesus. Nosso Deus, Ele não tem falta de nada, mas Ele fala na palavra dele que uma alma para Ele vale mais do que o mundo inteiro. Então, vale mais do que reinos, do que o ouro, do que a prata. Então, uma alma é muito valiosa para o Senhor. Então, pede a Deus oportunidades. Criar oportunidades te dá estratégias para fazer o nome do Senhor conhecido, seja no meio da internet, seja no meio de uma conversa com uma pessoa, que ali ela começa a desabafar o problema dela, seja começa a falar sobre Jesus, começa a dar uma injeção de ânimo e de palavra, de Bíblia nela. Você não precisa verdadeiramente de um púlpito, você precisa de sensibilidade, você não precisa de um microfone, você precisa de disposição. E eu quero finalizar nosso Smart Digicast com Joel 2, versículo 28. A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Esse foi o Smart Digicast, versão mobile. Tem alguma pergunta para finalizar? O professor me responde uma dúvida aqui. Qual que é a visão da Smart? Qual que é a visão da sua empresa? A visão da Smart eu tirei de uma conversa que eu tive com a Rafaela, com PH e 2L, inclusive que ela faria 17 anos essa semana. O câncer, durante 5 anos, combateu, e ela venceu, como ela disse, porque quem iria curar ela seria Deus. Em uma das entrevistas que eu fiz com ela, ela falou assim, ó: a minha missão aqui na Terra, professor, é resgatar almas para Deus. E a visão da Smart é essa: resgatar almas para Cristo, resgatar almas para Deus. E a gente colocou uma meta audaciosa, uma alma para Deus por semana. Essa é a nossa meta. Que tal você escrever a sua meta aí hoje também? Que tal você começar a resgatar almas para Deus? Que tal você
usar ferramentas espirituais para se fortalecer, igual o jejum. Eu agradeço o time da Smart, que a palavra agradecer significa a graça descer, que fez um jejum de 7 dias para nossa imersão que eu vejo, eu crio, que vai acontecer agora, dia 29 de março. Eu faço aniversário dia 29 de março e a Smart também faz aniversário. O mesmo CNPJ desde 2012, dia 27/3, a Smart com esse CNPJ, ela nasce ali para fazer uma transformação na vida dos alunos, que hoje estamos com 9.015 alunos, e você pode ser nosso próximo aluno transformado. Dia 29 de março, imersão, o que eu vejo, eu crio, rumo ao topo! Vamos, que lindo dia para se ver se fez sentido. Compartilhe esse Smart Digicast, reparte, afinal, quem reparte sempre fica com a melhor parte. E para você que ficou até o final, vou revelar o segredo de como gravamos o Smart Digicast. Usamos o CapCut e a gente manda o áudio para o próprio WhatsApp. Aí lá eu vou compartilhar aquele áudio, levando ele pro CapCut. E aqui eu coloco música. No CapCut eu aprimoro a voz, se você não tem microfone. E você não precisa de uma estrutura cara para fazer seu próprio podcast. Você precisa de andar com a Smart para te dar técnicas simples para você ter o seu próprio podcast editado, por exemplo, no CapCut. Quer saber mais? Vem para a imersão que eu vejo, eu crio em Uberlândia, ou se você mora fora do Brasil, na Europa, 29 de março em Madrid. Você precisa de andar com a Smart para pegar essas técnicas poderosas para o seu negócio ou até mesmo para ter um negócio digital. Rumo ao topo!